paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. É o quinto livro do Antigo Testamento. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 8. E o versículo seria o de número 2 e o de número 3. Amém? Deuteronômio 8 é o quinto livro do Antigo Testamento. Versículos 2 e 3. Deuteronômio 8. Amém. Todos encontraram? Amém. Bom, diz assim então a palavra do Senhor no versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3. E te humilhou, deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Amém. Amados, é muito notório a complexidade sempre se preparar algo da parte do Senhor. Toda semana, todo culto, eu reconheço que é difícil, principalmente aos nossos dirigentes, pastores e as pessoas pelas quais participam do culto. Por quê? A maior parte aqui não é nova na fé. E você poder falar algo, apesar da palavra sempre ser renovada, que ainda venha ter um diferencial, é um pouco difícil. Mas eu tenho a certeza que cada um de vocês, sempre quando vem aqui, cada um procura dar o seu melhor. E é esse o nosso papel. Principalmente porque a nossa mente, ela é falha. A maior parte do nosso aprendizado se dá por repetição. Nós necessitamos fazer várias vezes a mesma coisa para que nós aprendamos. E lá na frente, venhamos exercer isso com propriedade. Até mesmo a questão de falar. Pois eu mesmo sempre fui muito tímido. Eu tocava e cantava violão antigamente, mas eu tinha muita timidez. Então tinha muita vergonha, né? Mas a repetição de fazer isso em público acaba fazendo você fazer isso depois de uma forma um pouco mais natural. Não que você não tenha nenhum impedimento ou constrangimento, mas é o hábito faz aquilo se tornar algo normal na sua vida. Mas, voltando à palavra do Senhor, isso foi só apenas um parênteses, para que os irmãos compreendam a dificuldade, às vezes, que cada um de nós, para chegar aqui no altar e promover a vocês algo ainda, ou que não tenha sido falado, ou alguma novidade, de forma que os irmãos saiam daqui preenchidos no seu coração, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus pensamentos. Então, essa passagem, ela é muito atenta, porque ela fala de provação e de humilhação, que aquele povo passou no deserto. Mas deserto
é um lugar de provação, mas ele também é um lugar de crescimento. Porque se você imaginar fisicamente o que representou isso naquela época, não tinha água, não tinha uma sombra, não tinha internet, não tinha uma geladeira, um ar-condicionado, uma roupa adequada, uma caminha para você dormir. Então a dificuldade promove no ser humano também uma oportunidade de crescimento, porque nós somos dotados de instintos: alimentar-se, defender-se, atacar, procriar. Qualquer animal irracional faz isso, mas o fator inteligência ele é só humano. Amém? Então nós somos dotados de instinto, e esses instintos eles se afloram no lugar de provação e vai promover em você um crescimento. Porque imagina a pessoa com sede naquele deserto, ele procurando alguma coisa, ela não tem nada. É a hora dele se anular como pessoa, salivar mais, superar. Ele vai ter que encontrar alguma forma de lidar com aquela dificuldade. Se você não passar por isso, você não aperfeiçoa suas virtudes. Devemos depender de Deus, mas sem murmuração. Muitas pessoas, às vezes, principalmente no momento da prova, elas pouco depois parece que se esquecem de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Porque na hora que o sapato aperta, na hora da dificuldade, a gente fica até achando que estamos sendo injustiçados. Aí começamos a murmurar e a questionar: por que isso aconteceu comigo? Porque logo na minha família, quer dizer, você queria então que fosse com a dos outros, sabe? Então nós devemos depender de Deus sim, mas sem murmurar. Tudo que impede de crescer em nós é necessário abrirmos mão. Todos nós, dentro do nosso ser, temos várias coisas que impedem o nosso crescimento. A gente tem que abrir mão disso. Eu vou dar alguns exemplos, só para vocês ficarem atentos, que essas coisas fazem parte de cada um de nós. Nossas fraquezas, temos que abrir mão disso. Pensamentos contrários, incertezas, medos, insegurança, desânimo. Amados, isso tudo impede o crescimento da pessoa. Mas nós contribuímos para que isso se aflore e tome conta de nós. Nós é que temos que dizer não a tudo isso. E Deus só age quando não estamos presos às nossas vontades. Muitas das vezes nós queremos que prevaleçam os nossos pensamentos, o nosso querer. Amados, não podemos comparar a forma como Deus pensa com a nossa. Nós não somos Deus. Nós estamos muito longe ainda dessa plenitude. Deus é muito superior a todos nós. Quando trazemos a inteligência de Deus para a nossa, estamos reduzindo o potencial de Deus. Deus deixou o povo experimentar a fome, mas ao mesmo tempo os sustentou. A passagem diz que o maná era mandado todo dia. E nos dias de hoje, ainda é assim. Às vezes experimentamos sim a dificuldade, né? Algumas pessoas passam um tempo desempregado, abrem a geladeira, tem pouca coisa. Mas na maior parte das vezes, você pode experimentar algumas dificuldades sim. Mas o mais básico você tem às vezes. Você tem um teto, você ainda tem uma família. Você vai ter alguns subsídios que irão permitir a você passar por esse momento difícil. Deus é quem está no controle. Portanto, sejamos submissos à sua vontade. Principalmente naqueles momentos que vem um remédio ruim para a gente tomar, né? Que acontece coisas na nossa vida que a gente fica perguntando se é vontade de Deus mesmo você passar por aquilo. Eu experimentei isso há pouco tempo na minha família, os pastores aqui presentes sabem, né? Eu perdi minha mamãe, né? Então, é uma coisa que eu vi muitas pessoas já passarem por isso e ainda tive o privilégio de eu viver 57 anos, né? E ter minha mãe comigo. Minha mãe agora partiu aos 84 anos. Então eu estou submisso à vontade de Deus.
e não a minha vontade, certo? Temos de abrir nosso coração para que Deus faça morada em nós. Deus é educado. Ele não vai entrar no nosso coração pulando janela, nem abrindo porta. Nós temos que continuar abertos a isso. Através de quê? Sempre os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve. Nós temos que saber filtrar tudo isso. E Deus vai continuar fazendo morada em nós. Porque a escuridão e a luz não andam juntas. Quando somos provados, mostramos nossa verdadeira motivação. Naquele momento difícil, é que vai ver se você reclama ou não. A hora da dificuldade é que vai mostrar qual é a intensidade de você estar motivado ou não. Qual é o caminho? Nós temos que nos prostrarmos, nos humilharmos. Humilhação no sentido de reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que nada é pela nossa força, nem pela nossa capacidade. Para fazer um teste, se assim fosse possível, só vocês terem uma ideia dessa nossa extrema dependência de Deus. Se você tampar o nariz 1 minuto e ficar sem respirar, vocês vão sentir um desconforto tremendo. Então vocês veem que até o ar que a gente respira aos poucos, né? Se você ficar sem ele, você já tem a sensação que você vai morrer. Tá com a máscara, tá ruim. Com a máscara não está ruim, a irmã está falando ali. Não é? Então, quando nós somos provados, nós mostramos a nossa verdadeira motivação. E é na dificuldade, nós temos que ser dependentes de Deus. E todos que foram criados necessitam conhecer a obra de Deus. Ainda há muitas pessoas que necessitam conhecer essa obra. Algumas pessoas ainda não foram atingidas verdadeiramente. Amém? Muitas pessoas ainda não foram atingidas. Por quê? Porque é difícil mesmo. A gente percebe que até na nossa família há essa dificuldade de nós trazermos as pessoas para a igreja, de você pregar o evangelho. Às vezes o próprio familiar ele não quer, e você tem que respeitar isso. Mas o teu exemplo, aquilo que você faz no teu dia a dia, vai mostrar a ele que você está no caminho certo. E ele vai começar a ficar curioso. Já vai te olhar com outros olhos. O desejo de poder, desejo de comprar, desejo de crescer, desejos materiais. Deus começa a ficar esquecido na vida das pessoas. Vocês começam a perceber que hoje em dia as pessoas têm uma ambição materialista, e Deus é exatamente o contrário. Ele pode te dar riqueza, ele pode te dar o que ele quiser, só que as pessoas começam a inverter os papéis. É a questão de comprar, que você vai ter que ser melhor, que você vai ter muitos bens, e você começa a botar Deus aqui embaixo. Deus começa a ficar esquecido. As provas vêm para dimensionar o tamanho da nossa fé. Quanto mais fé você tiver, pode ter certeza, a prova vai ser mais difícil. Vai ser prova fácil não. No período de isolamento social, ao invés de reclamarem, deveriam relembrar e serem gratos tudo que Deus já fez por cada um de nós. Vocês podem observar que a maioria dos lares, as pessoas estão lá, estão com saúde, mas estão reclamando. Não estão nem sequer se pondo no lugar daqueles que estão hospitalizados. E na hora que você conversa com uma pessoa como essa, sabe qual é a prioridade que elas têm? Ela quer ir à praia, ao restaurante, ao shopping. Vocês vejam a inversão de valores, a falta de espiritualidade, falta de Deus no coração. E para encerrar essa rica oportunidade, eu digo o seguinte: sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Glória Jesus. a Deus.